E depois de mais de um mês de férias, voltou o vosso podcast favorito. E este mês vamos ter uma voz particular. Isto porque temos connosco uma pessoa que tem nome no mundo da crítica cultural e tem uma voz ativa na realidade dos festivais em Portugal. De ser membro de alguns órgãos de comunicação social a ser uma presença assídua nos festivais de música em Portugal, a sua presença e crítica é muito marcada pela sua opinião sobre o estado em que se encontram pós-pandemia. A certo momento também vamos ter a presença da Fonte da Alameda, que dá um background jeitoso. Se pudesse, este episódio seria muito mais longo. Espero que gostem. Mas há certas coisas tipo, que eu não posso falar, né? Claro. São tipo, ainda por cima eu tenho especificidades muito específicas que lá está, que não se aplica a toda a gente. Claro. Portanto, sim, eu tentarei ter o máximo cuidado. Mas também é daquelas coisas, tu se calhar és mais conhecido por aquilo que escreves do que aquilo que dizes. Sim. Portanto, há muitas pessoas que se calhar ainda nunca vão associar a tua voz. O que é bom, para mim é excelente. Sim, quem ouviu a minha voz só tipo, quem ouviu quem ouviu na sociedade civil, quem ouviu tipo, quem me conhece, obviamente, tipo amigos, né? Yeah. E quem tipo, foi tipo a painéis. E esse cara não se lembra, portanto, sim. Pronto, isto também já está a gravar, portanto já temos assim uma boa introdução. Antes de mais, queria-te agradecer por teres aceito o convite. Fiquei interessado, portanto. Muito obrigado. A primeira pergunta que eu faço sempre é quem és tu? Queria que te identificasses ou que te apresentasses sem dizeres a tua identidade. Como é que te identificarias? Bem, o Tom Brahan, que é um crítico norte-americano que escreve atualmente na Stereogum, ele diz que ele é a critic who blogs. Eu gosto de pensar que sou um bocado isso. Sou um crítico que faz blogs, basicamente. Acho, também sou jornalista, mas tipo, não tenho carteira, não me apresento geralmente assim, pelo menos em Portugal. Portanto, acho que prefiro ficar pela definição do meu querido Tom Brahan, a critic who blogs. Mas a questão de não ter carteira é uma questão pessoal ou nunca aconteceu a oportunidade para teres a carteira profissional? Eu nunca trabalhei, já colaborei com órgãos de comunicação social, vamos dizer mainstream, né, ou pelo menos registados na ERC, mas eu nunca, tipo, a cena da carteira para mim sempre foi podia ter carteira de colaborador, ou lá como é que se diz, que é tipo ou carteira equiparável a jornalista, mas honestamente, após algum tempo achei que tipo, não seria necessário, a não ser que venha atrás de mim com forquilhas para eu tirar a carteira. Não tenho grandes pretensões de ter a carteira para legalmente, digamos assim, me apresentar como jornalista. Mas, por um lado, acho que atualmente, com a questão dos meios, aquilo que existe online atualmente, cada vez menos existem pessoas, se calhar, com a questão da certidão profissional para serem jornalistas, a criarem conteúdo jornalístico de qualidade. Durante muito Mas sempre houve. Durante muito tempo as pessoas simplesmente fazem aquilo que lhes dá na grelha e acaba por sair bem. Claro que, efetivamente, depois vão ser mais profissionais. Posso dar o exemplo de uma pessoa, que eu até fui colega de trabalho dela, o João Bonifácio. Sim. Que escreveu no Público, no Y, né? O João Bonifácio é engenheiro de trade, de profissão. Isto é bastante a revelar um bocado quem sou, mas pronto, eu já trabalhei com ele na mesma empresa. Eu não tenho ideia, por acaso nunca lhe perguntei, mas eu tenho a ideia que ele não tinha carteira, ou se tinha era equiparado no máximo, mas eu tenho a ideia, ele colaborou tanto com o Público e depois com o Observador também, portanto, eu estou a pegar aqui um exemplo recente, mas se vamos pegar em várias pessoas, tipo, há certeza múltiplas pessoas nos últimos 20 anos que colaboraram com jornais que não tinham formação em jornalismo, por exemplo, que é o meu caso, e que provavelmente se calhar não tinham carteira. Há aqui toda uma discussão de que se poderia ter, eu acho que se deveria ter no meio jornalístico sobre a questão de quanto é que a carteira, o sindicato de jornalistas já é não ser um bocado como um cartel para tentar monopolizar e impedir acesso a certas pessoas que não estejam a ficar nesse meio ou à jornalística. E depois já a questão, falaste de digital, há 15 anos atrás, tipo, isto é bem engraçado, porque muitas destas pessoas estão agora no Y e na Blitz, atualmente, por exemplo, muitas das pessoas vieram da blogosfera dos anos 2000, final da década de 2000. Portanto, mesmo estas pessoas que, mesmo tirando cursos de ciências de comunicação ou jornalismo, vieram desse meio, do meio de um digital, que era supostamente uma utopia democratizada, não é? Que agora se está a revelar que não é bem assim, que cada vez mais se torna óbvio que o facto de que essa utopia que se promoveu durante muito tempo de que a internet ia salvar tudo, não é verdade. A internet neste momento já está a reverter o efeito, já está de decaimento.
Mas a culpa também, em parte, é nossa. Nós é que levámos a internet a esses parâmetros, porque se calhar na década de 2000, 2010, quando a internet era efetivamente aquele boom que houve, mas lá está, dizer que a internet teve um boom é um bocado subjetivo, porque a internet está em constante evolução. Sim, sim. Mas acho que década de ali 2000, 2010 foi possivelmente aquela introdução da internet na sociedade, ou seja, começou a fazer parte do nosso dia-a-dia. E a questão dos blogs, para muitas pessoas, e o melhor exemplo que tu tens em Portugal são os Gato Fedorentos. Eles começaram a escrever um blog com piadas, decidiram converter essas piadas em sketches e tornaram-se aquilo que se tornaram. Mas muitas pessoas utilizaram isso, a questão dos blogs. Se eu contar a quantidade de blogs que eu tentei ter e que nenhum deles passou de um post, é incrível. Eu não sei como é que tive a audácia de estar a criar blogs a achar, não, agora é que vai ser. Mas depois não era. Depois vai o seguinte, não, agora é que vai ser. Acho que o primeiro blog que eu criei, e tipo, não tem nada a ver com música, foi em 2010, 2011, com o meu computador do Escolas. Não foi o Magalhães, pois não? Não era Magalhães, não, porque Magalhães na altura, tipo, tu podias ter um Magalhães, acho eu, mas também podias ter acesso tipo, a outros computadores. E na altura eu recebi um HP que durou para aí até há 2 anos. Olha. Mas estava já todo, há 2 anos aquilo eu já tinha mutilado aquilo tudo. Pronto, acho que tipo peças originais ficar só o ecrã, de resto eu já tinha mutilado aquilo tudo, em termos de hardware. Mas pronto, eu queria na altura um blog que tipo, tinha a ver com passatempos que eu tinha enquanto puto e tipo, geri aquilo durante tipo, uns 3 meses, depois desisti. Acho que tipo, o primeiro período de contato com esse tipo de coisas. Mas eu, quando eu estou a falar de decaimento é um bocado da questão de as próprias pessoas, falaste da questão da nossa culpa, né? Eu acho que é uma questão da falta de regulação que existiu, particularmente com as grandes empresas, não só de redes sociais, como a Meta, Twitter, etc, mas também com conglomerados como a Amazon, que cada vez domina mais e a culpa, não me lembro agora de cabeça qual é a porcentagem de websites que utilizam a Amazon Web Services, mas é um valor estapafúrdio. E há estes vários exemplos de órgãos de comunicação social portugueses que usam a Amazon Web Services, eu sei que o público pelo menos utiliza. E a falta de regulação tipo, foi uma coisa que claramente demorou muito a acontecer e que agora tipo, estamos a pagar as consequências. Mas também as próprias redes sociais, por exemplo, falámos na questão do clique, né? Muitas vezes vemos a Blitz a fazer posts, o Expresso particularmente a fazer posts que são claramente rage bait, né? São coisas claramente feitas para provocar engajamento e somente engajamento negativo, né? Que depois radicaliza e são outras questões sociais e psicológicas diferenciadas associadas a este fenómeno. Que vem da questão de. Mas esse próprio está a terminar, porque tu consegues perceber que tipo, cada vez mais redes sociais incitam. O Facebook é um deserto e basicamente uma ferramenta de neocolonização. O Instagram neste momento está a se tornar um bocado no Facebook com a própria migração de boomers dessa geração para o Instagram. Sim. O Twitter, pronto, não vale a pena conferir muito, porque quem utiliza o X. Eu vou-te chamar Twitter porque eu recuso-me a chamar X. Mas acabaste de o fazer. Acabei de o fazer só para esclarecer que é a mesma aplicação, né? Está em completo decaimento há 2 anos, a escola não se comprou. Portanto, mesmo o YouTube e a Google, não sei se estás bem a par disto, mas a Google teve ali um período ano passado em que as pesquisas, o algoritmo daquilo estava completamente minado e tu não tinhas pesquisas bem, tipo, aquilo parecia quase dead internet, porque tu tentavas encontrar umas coisas e demoravas infinitos tempos, coisas que demoravas antes, uns 20 ou 30 segundos a encontrar, demoravas tipo, minutos, porque aquilo estava completamente alterado. Tu notas claramente que a qualidade da internet mais, digamos, globalizada está claramente a piorar e eu acho, a minha teoria, e isto é um bocado de sociologia do cu, como às vezes eu gosto de chamar em conversas, é que o que vai acontecer, vamos regressar um bocado à blogosfera e a fóruns, que é tipo comunidades mais niche, estás a perceber? Vamos voltar à web 1.0 quase. Quase, certo? Ser apenas o que está escrito e não Sim. tanto aquilo que é visto, aquilo que é ouvido, aquilo que é criado, é mais aquilo que tu escreves, é quase como que voltares a ter um diário em papel, mas desta vez torná-lo público. Sim, como os blogs fizeram durante muitos anos. O caso do Substack, por exemplo, eu tenho Substack que publica lá regularmente agora, uma vez por mês, mas o Substack é um bom exemplo, mas eu acho que mais curioso do que isso é tipo, tu começar a perceber que a centralização total, por exemplo, os fóruns desapareceram bastante por causa do Reddit, mas tu começas, por exemplo, eu nunca saí de fóruns, eu estou ainda em muitos fóruns de ciclismo e de desportos motorizados, que são os meus outros interesses para além da música, pronto. Depois também vamos falar um pouco sobre isso. E eu acho muito curioso
que as pessoas que estão nesses fóruns são pessoas que não utilizam muito, por exemplo, o Reddit. Ou seja, nunca saíram de lá, porque aquilo é uma comunidade, estás a ver? É uma coisa bem mais centralizada, que eu acho. Eu acho que vamos voltar um bocadinho aí. É bem coisa quando se fala, por exemplo, na Web 3.0 e na cena toda de descentralização, pensar que, tipo, há 20 anos atrás estavas centralizado. Porque tu tinhas infinitas comunidades, infinitos nichos a acontecer e estava tudo lá. Tipo, e depois, tipo, pá, eu lembro-me de uma experiência interessante que eu tive com a internet a sério, foi quando registrei no PC em Portugal, que é um fórum para o Cycling Manager, que é um videojogo. Pá, e algumas das pessoas que me conheciam nesse fórum online, tipo, há 10 anos, quando eu tinha tipo 14, 15 anos, são algumas das minhas melhores amigas, estás a perceber? Eu acho que hoje em dia isso já não acontece assim tanto. Por exemplo, vais para o Reddit e é uma coisa um bocado black box. Porque tipo, estás a interagir com muitas pessoas ao mesmo tempo em vários subreddits, mas não tens propriamente uma comunidade ali a desenvolver-se. É um bocadinho uma coisa muito mais não palpável, digamos. Eu acho que o Reddit agora atualmente tornou-se... Eu não uso Reddit, portanto. O Reddit agora atualmente, para quem normalmente vai lá, tipo, eu tenho amigos meus que vão diariamente, várias vezes ao dia, porque lá está, aquilo é o ponto de partida da internet para muita coisa. Sim. Há muita coisa que tu descobres que começa lá a surgir e só depois é que passa para o resto das redes. War Indie Head, Yeah. subreddit de música indie, vamos chamar aqui música indie numa questão de conglomerado estético, né? Tipo, não propriamente música em pé, porque isso está morto há 20 anos, para aí. Mas o War Indie Head tipo, é dar recomendações, e às vezes tens lá música PT tipo, que aparece e é tipo recomendada por malta estrangeira. Portanto, aquilo funciona um bocado. Eu sou aglomeradores, eu prefiro dizer que são aglomeradores mais. Fóruns antes era uma coisa relativamente niche, eu acho, e o Reddit é uma coisa muito mais aglomerada. E já está centralizado. O poder fica centralizado nas grandes empresas e nestes grandes componentes, e essencialmente aquilo que é grassroots, digamos assim, tipo, cai. E a grassroots é na realidade que segura as coisas. Tu, enquanto pessoa que trabalha, pronto, em meios de comunicação social, por assim dizer, e que escreve, especialmente acima de tudo para música, como é que tu sentes que muitas pessoas possivelmente te considerem um ponto de referência para uma opinião crítica mais direta, para uma opinião que seja mais bem fundamentada, não seja tão, como é que eu posso dizer, comprada? É a tua opinião, ou seja, não tens problemas em exprimir o que tens a dizer? Sim, eu acho que isso. Há aí dois pontos que podemos entrar. Que é o ponto 1, tipo, forma como o jornalismo cultural funciona em Portugal, que é um bocado. É complicado, porque vamos entrar nos caminhos habituais da discussão de jornalismo atual, que é tipo, falta de financiamento, e obviamente estamos a falar de cultura, ainda mais porque a cultura não dá dinheiro, tipo, lá está. Quando tu entras nisto e decides, vou fazer alguma coisa de cultura, é tipo, ou tens privilégio por trás, ou seja, geralmente privilégio de classe, seja famílias ricas, ou tens de alguma forma um 9 to 5, que é o meu caso, que sustenta. Porque tirando isso, tipo... Sim, porque fazer podcast não dá dinheiro nenhum. Não, e eu posso dizer, eu conto pelos dedos das minhas mãos a quantidade de vezes que eu fui pago em Portugal. O problema é, e estamos a falar de uma pessoa que efetivamente já deixou uma marca. Há muitos artigos que eu vejo em sites de música e tudo mais e está lá o teu nome, portanto não és propriamente uma pessoa que acabou de chegar ao mundo da escrita. E tens outras pessoas também, deves conhecer o Hugo Giada. Sim. Também já esteve aqui neste podcast, ele também é o próprio, contou as suas peripécias no mundo da comunicação social. E ele tem uma licenciatura em comunicação, em ciência de comunicação. Eu conheço o Hugo, dou muito bem com ele, e já tivemos conversas sobre isso, eu já tive conversas com isto. Pedro João Santos, acho que o Pedro João Santos é a pessoa que muitas vezes eu falo como referência, não só porque eu acho, eu digo isto sempre, mas acho que o Pedro João Santos é o melhor jornalista musical em Portugal, é o melhor crítico de música em Portugal, e acho que ninguém sequer chega aos calcanhares daquilo que ele escreve, acho que ele é inacreditável, e acho que nem sequer tem o crédito devido, porque ele, tal como eu, o Giada, acho que nesse espanto tive um bocadinho mais sorte, porque ele estagiou no público e apanhou e conseguiu tipo, entrar no meio. Eu e o Pedro João tivemos, o Pedro João entrou no azar, né? Então já apanhamos a pandemia, ele primeiro do que eu, quando estás tipo, na crescimento da carreira, isso prejudicou logo. Claro. E depois acho que pronto, o Pedro João foi para o Novo, eu colaborei com um certo jornal particularmente, mas acho que eu e ele fizemos uma coisa, foi tipo, escrever primeiro lá fora do que escrever cá, isso é um bocado surreal, porque nós estávamos a fazer coisas não pagas particularmente, e temos, tipo, o nosso caminho foi muito parecido, espalha factos, rimas e batidas, escrever lá fora, e depois de repente cá,
tens de repente atração porque, pá, se fizeste uma coisa lá fora sobre uma cena, no caso do António Variações, no meu caso, um fenómeno muito específico, de Portugalidade, digamos assim, e de repente, tipo, estás tipo, o futuro editor do Y, tipo, a dizer que estás na lista de pessoas que ele quer que colabores no público porque achas que tens uma visão própria. Eu só estou aqui um bocadinho a divagar, mas isto para provar um ponto que é tipo, se tu não estiveres no meio, e mesmo por quão bom sejas tipo, a escrever e a fazer jornalismo, tu não vais entrar no meio. E isto é um problema muito simples. Eu posso dar um exemplo. A Ana Liorne, que é uma pessoa que colabora comigo num projeto, a Ana Liorne provavelmente melhor currículo de qualquer pessoa em Portugal, ou portuguesa, de jornalismo musical. Ela escreveu nos Grammys, trabalhou no MTV, escreveu no Guardian, Bandcamp, San Francisco Chronicle, tipo, uma myriad de cenas de investigação sobre cultura pop. A Ana Liorne nunca escreveu uma linha no jornal português, nunca foi convidada sequer. Isso também mostra um bocado aquilo que é a nossa cultura portuguesa. Lá está, para a cultura. Aquilo que é visto como interessante e não interessante. Tu tiveste agora um exemplo muito claro, o Público, para mim é um dos meus jornais de referência, de repente a largar cronistas mais viradas à ala da esquerda. Sim, sim. Que durante anos escreveram e tudo mais e de repente, olha, já não vamos Isto querer. tem a ver com o ponto que é o ponto que acaba quando entramos na conversa de jornalismo, seja cultural ou não, que é onde está o capital, né? E no caso português, pá, imagina, tanto o Público como o Expresso são de grandes grupos. O Público o dono do Público é Sonai, ou seja, Continentes, etc. E o grupo do Expresso pertence ao grupo de empresa, ou seja, o grupo do Balsemão, SIC, etc. Prontos. Quanto dinheiro é que vai para ali? Pá, nós não sabemos, né? E lá está, muitos jornais encontraram nos cliques, em meados de 2010, pelas redes sociais, uma fonte de rendimento por causa da publicidade, mas that's over. E that's over, estás a perceber? Ou seja, ainda não existe uma alternativa ao financiamento. Aquilo que eu acredito e acho que era uma forma de democratização inicial era obviamente financiamento público, mas não para estes meios. Era para projetos independentes. Obviamente para ver a crítica, tipo, mas toda a gente aí vai tentar ter um projeto independente. E aí pode dizer tipo, so what? É bom sinal, é sinal que as pessoas efetivamente procuram algo diferente. O melhor exemplo que tu tens em Portugal atualmente é efetivamente o Fumaça. Sim. O Fumaça é um projeto que é totalmente financiado pelas pessoas, que ganha prémios de valor monetário pelo trabalho que eles fazem. Sim, completamente. E felizmente, porque o trabalho deles é incrível. Eu lembro-me de ter visto a série completa de podcast sobre as forças de segurança privada. Tens de ter tipo paciência para aquilo. Mas é nicho. Aquilo é denso, Aquilo é nicho. Não sei se tu alguma vez leste a Eletra, a revista. A Eletra, conheço. É denso, aquilo é leitura densa. Eu estou a ler agora a edição 24, aquilo é denso. Sim, mas isto é tudo. Repara, o Fumaça é um excelente exemplo, mas o Fumaça também é um caso curioso, na minha opinião. E eu disse isto ainda recentemente num painel motivo. Eu disse que quando morreu o 74, que foi uma pena descomunal, né? Porque o 74 era muito importante, vi boa gente triste, né? Ou seja, muita gente a falar disso nas redes sociais, etc. Se morresse um projeto de cultura, não se falava assim tanto. Não se falava tanto. Não se falava sequer quase. Tipo, se a Cabine morresse, Cabine que faz provavelmente o melhor trabalho em Portugal, jornalístico sobre música eletrónica, que não existe nos médias mainstream. Tu vais ao Público e vais ao Expresso, aquilo não existe. Sim. Se a Cabine morresse, quantas pessoas chorariam pela Cabine? Estás a perceber? Se calhar muitas pessoas nem sequer sabem que isso existe. Sim, porque eu acho que existe um problema que tem a ver com a monopolização de discursos, que é uma coisa que em Portugal acontece muito, que é tipo, e mesmo no meio jornalístico isto aconteceu, cultural, de, tipo, só certas pessoas é que podiam trabalhar certos temas, e se tu tentasses trabalhar aquele tema, a pessoa era capaz de tentar jardar um bocadinho para tu não conseguires trabalhá-lo. E eu conheço casos de que isso aconteceu, particularmente cá em Lisboa, e eu acho que isso tem a ver muito com a monopolização, que é, por exemplo, eu acho que há uma distinção muito errada feita entre jornalismo cultural e jornalismo político. Eu acho que o jornalismo cultural é o jornalismo mais político que há. Porque se o jornalismo cultural não existir, não existe praticamente uma caracterização de porque é que o jornalismo, de porque é que a política está-se a desenrolar. Por exemplo, Portugal é um caso muito interessante, na minha opinião, da forma como a democratização da acesso à cultura nunca aconteceu verdadeiramente. No outro dia estava a falar com uma amiga minha, e a pessoa estava a perguntar o que é que eu achava que determinava mais em Portugal o acesso à cultura? Se era privilégio de classe ou privilégio geográfico? Ou melhor, se era privilégio de classe? E eu respondi, o privilégio de classe tem influência, mas eu acho que o privilégio geográfico é muito mais impactante no acesso à cultura, porque, por exemplo, tu podes viver na linha de Sintra, que obviamente é uma zona completamente com os seus próprios desafios, particularmente ligado
comunidades de minorias, né? E comunidades racializadas, brutalidade policial que acontece, né? Tipo, vemos o caso da Cláudia Simões, que foi completamente violentada e a sentença é completamente irrisória, né? Sim, isso também só mostra como é que é a justiça em Portugal. Sim, exatamente. Mas isto para provar que tu tens um certo privilégio em crescer na linha de Sintra, porque estás a um comboio de Lisboa, tens essa cultura a concertos bem rapidamente. Eu cresci num local, por exemplo, que eu durante 18 anos, e isto é surreal, o meu primeiro concerto foi aos 18 anos. Porque na minha vila, a única atividade cultural praticamente que existe É as festinhas. é as festas. Tipo, E não são más, atenção. não são más, mas tipo, por acaso as cá são um bocadinho más. Mas é um dormitório, estás a perceber? Claro. E quando vais. E temos a falar de uma vila localizada relativamente próximo do distrito do litoral, que é Aveiro. Se tu fores para o interior, tu tens sítios que isto ainda é pior. Ou seja, tu tens a democratização em Portugal, de acesso à cultura, no pós-25 de Abril, é um mito. Isto nunca aconteceu. Está muito focado em Lisboa, Porto. agora um pouco mais Braga, porque tens o Festival Sentado. Tens Braga é um pouco. Mas o Porto neste momento já está tipo, completamente downhill, completamente tipo, há um par de anos. A questão, e tiveste agora recentemente também a questão do Primavera Sound, que tu estiveste lá. Sim. E foi Mas isso depois de falar assim tem a ver com a monopolização também. uma desgraça. Sim, mas. Eu sou honesto, eu vou... Braga, por exemplo, o Porto desmembrou-se. A cena cultural do Porto desmembrou-se em duas, que foi Braga e Espinho. Estes dois polos, com o decaimento da cidade de Porto, pela gentrificação, pelo tipo, tens bué, malta de artes, da cultura, tipo, a sair de lá, muitos foram para Braga e muitos foram para Espinho. Porque continuas a ter acesso ao Porto e a comboio, mas consegues dinamizar o seu local. Guimarães é um caso muito interessante, porque Guimarães, por exemplo, tem as infraestruturas todas para ter uma cena cultural vibrante e não tem. E em 2012 foi inclusive a capital da cultura. Sim. Teve lá a Madonna. Sim. Madonna deu lá um concerto. Os Coldplay tiveram... Não, foi em Coimbra, peço desculpa. Não, foi em Coimbra. Mas Coimbra é um caso que também agora está a haver uma revigoração da cidade de Coimbra culturalmente, porque há uns anos atrás estava completamente, não morto, mas, sabe? São, tipo, por exemplo, a RUC, provavelmente as maiores dinamizações culturais do país, e a RUC, tipo, a maior parte das pessoas que operam na RUC trabalham por livre vontade, estás a perceber? Isto tudo volta tipo, à questão de monopolização, e a centralização em Portugal é um caso de monopolização, é discurso em Lisboa, e só olhas para os jornais portugueses, muitos dos artistas que lá aparecem são do centro, são do meio de Lisboa, é o primeiro ponto, e Lisboa e Porto, mas com muito menor quantidade. Tipo, se for uma banda interessante, eu posso dar exemplo, posso dar um exemplo, estava a pensar nisso aqui para cá, porque estava a falar com uma pessoa estrangeira que vive cá em Lisboa, para ir tomar café com ela. Tens uma cena em Portugal neste momento, que está a passar completamente debaixo do olho, fica da foto, é uma cena de emo. Tu tens neste momento uma cena de emo em Portugal, completamente centralizada. Tens bandas de Faro, bandas do Porto, Santo Tirso, tens projetos de Lisboa e da Margem Sul. Todas estas bandas têm ligação estética. São bandas de emo. E ninguém está a falar disto, ninguém está a pensar porque é que é uma cena de emo em Portugal. E ninguém está a ligar os pontos que existem, porque nem sequer há circuito para estas bandas. Para perceber? Ou seja, como está tudo completamente... Como não tens tipo, pessoas novas nos jornais, ninguém está particularmente a tentar perceber o que é que está a acontecer. E isto é um erro, e eu acho que isto é a maior crítica, que é como está tudo focado em alguns fenómenos, a maior parte deles já com tipo 10 anos, e depois como tens do calendário cultural focado, nos festivais de verão, durante o verão, e depois dois em coisas mais, podemos dizer, pretenciosas, com ligações à ZDB, ao Beleza, etc., não há muita gente a prestar atenção do que está a acontecer, tipo, no underground do real underground, que é tipo, tu tens coisas bem vibrantes a acontecer neste momento em Portugal na música, tens uma cena de pop alternativa tipo, incrível, das melhores da Europa, e tu não está a ter atenção, digamos, mediática desta imprensa, né? Se calhar vai ter mais atenção mediática de uma rádio comercial, por exemplo, o caso da Inês apenas, que é uma artista incrível, eu ouvia no outro dia na Antena 13 e eu fiquei uau. A Antena 3 neste momento também é um caso interessante, mas chegámos lá e eu falo. A Antena 3 é um caso interessante do que acontece quando demoras 10 anos a substituir pessoas, neste momento, e substituís tipo, completamente já fora de horas e estás a tirar a barra ao parede, que é o que está acontecendo neste momento. Mas isso pode entrar mais à frente. Eu não quero falar muito sobre isso porque eu achei muito má onda eles não me terem contratado a mim, eu que já devo estar na lista de spams com não sei quantos currículos, e entretanto com mais cabelo e menos cabelo em todos Nasce eles. na Católica? Hã? Nasce na Católica? Andei. Olha, para cá se calhar estás por onde então, vês? Não, atenção, fiz aquela formação avançada de rádio deles. Ah, mas não andaste na Católica, não tiraste curso da Católica. Claro que não, eu sou algarvio, eu tenho lá dinheiro para isso. Vês?
tenho experiência, mas do que é que isso serve? Não serve nada. Esse é outro ponto. O teu currículo não serve nada em Portugal. Ou não? O meu currículo não serve nada. Eu tenho dos melhores currículos. Tipo, eu não sou o único, o Pedro João. O Pedro João só começou a escrever no Itza porque o editor trocou. Porque o Pedro Rios, felizmente, Pedro Rios, meu pai, tem visão. Tem visão. E são poucas as pessoas que ainda têm isso em Portugal. Eu acho que não existe visão. Acho que, muito honestamente, pelo que eu falo em conversas, eu acho que quem tem visão geralmente é afastado. Porque, voltando à questão da monopolização, é tipo, tu queres manter um determinado status quo e os média operam nesse status quo. Se tu falas algo que é contra esse status quo, muito provavelmente, vais perder o lugar ou vais ser prejudicado. Há blacklists em Portugal, por exemplo, em festivais. E posso garantir que há. Que é, se tu falas mal sobre um determinado festival, provavelmente vais para a blacklist e nunca vais ter preço para aquilo. Se calhar isso explica muita coisa, que já falei mal de muitos festivais. Acho que o último festival que eu falei mal foi inclusive... Mas lá está, isto eu falo mal nas minhas redes sociais, onde eu mando os meus bitites. Eu sei que há um programador de um festival em Portugal do Norte, aliás os dois, eu tenho a certeza que ele vê todos os textos sobre ele. Aposto contigo que é o Paredes de Cora E o Primavera Sound. E o Primavera Sound, Sim. Eu falei mal do Nós Alive, a última vez que eu fui, que foi no ano de 2000. Foi em 2022, quando foi a reedição de 2020 que não aconteceu, sim. quando foi os da Weasel. Porque, para já é a estrutura daquilo. Acho que o espaço que eles têm é espetacular, mas é muito mal aproveitado e eles organizam muito mal. Porque já em 2019, quando eu fui, foi inclusive a primeira vez que eu fui ao Nós Alive, eu vi no palco, na altura era o palco Sagres, que era o palco secundário, O Heineken agora. que é o Heineken agora, vi o Tom York a solo, quando ele tinha acabado de lançar o seu álbum, Sim. num concerto que para mim faria todo o sentido ter sido um palco principal. Mas depois, por outro lado, tive aquela experiência mais reduzida, mais acolhedora, de ver aquele homem, aquela pessoa, aquele Deus à minha frente. A minha opinião é, eu por mim, os festivais acabavam e era tudo em sala fechada. A minha opinião neste momento é Eu tive essa discussão no outro dia com a minha namorada, que foi, o que é que tu preferias? Ver este concerto em espaço fechado ou em festival? Ela diz em festival, por razões pessoais e porque, pronto, ela não gosta muito de estar em espaços fechados. Eu, por outro lado, gosto mais em espaços fechados, porque, por exemplo, o último concerto que eu vi agora foi inclusive com ela, fomos ver o Slow J na Mel Arena no dia 8, o primeiro concerto que ele marcou. Eu vi o segundo. Pronto. Não, desculpa. O primeiro concerto, esse foi a segunda data. Foi o Sim, primeiro, exato. sim, exato. Foi como eu. Pronto, Exatamente. que Okay. foi aquele concerto que ele supostamente ia ter lá a Sara Tavares, só que entretanto, como ela faleceu, Sim. não apareceu. E eu digo-te, aquele concerto para mim, em sala fechada, foi incrível. Aquilo foi uma intimidade única, que se calhar tu em festivais, Não porque depois acontece. ele não vai acontecer tanto. Posso dar um exemplo? Eu tenho outro exemplo, que é os Bon Iver. Eu vi os Bon Iver a primeira vez no Nós Não gosto Alive. de Bon Iver. Não gostas? Não gosto de Bon Iver. Acho percebo a influência que aquilo Pá, eu tem, gosto bastante. mas eu não... Mas sim, eles tocaram no Analti, isso foi em 22. Sim, eu Foi tive aquele lá. concerto foi adiado, foi Eu vezes. estive lá, eu fui dos primeiros a comprar em Portugal e só consegui os ver passado 3 anos quase. Sim, foi aquele ano estava ainda em 2019, para aí. Exato, em setembro de 2019. E na altura até comprei 2 bilhetes por engano. Foi mesmo, do género, tipo, eu ali tão nervoso a querer comprar os bilhetes e de repente vejo a fatura, pá, tanto? Pensava que era só 50 euros. De repente vejo 100 euros e o que é que eu fiz? E depois comprei 2 bilhetes e eu pensei, olha, agora vou ter que dar a alguém, ou então vou tentar devolver, mas depois, entretanto, caguei naquilo, lá fiquei com os 2 bilhetes, lá fui convidando pessoas, Covid aconteceu, não aconteceu nada. E entretanto, felizmente, arranjei a minha namorada, isto até soa mal, arranjei a minha namorada. Arranjei a minha namorada para ser tipo escala, tipo, não é o melhor. Entretanto, não é o melhor juntei-me comentário. com a minha namorada e olha, já fui com ela e foi incrível. Vês, foi o destino. Foi de propósito, Mas não sei, eu acho que sinto muito mais intimidade em ver concertos em sala fechada. Intimidade? Intimidade, sim. Acho que em sala fechada tem muito mais intimidade do que se for no festival. Sim, intimidade, sempre percebi intimidado. Não. Intimidade também, porque é muita gente. Não, mas lá está, o meu primeiro festival que eu fui foi o Nós Alive 2018, para ver os Queens of Stone Age, especialmente porque na altura era a minha banda favorita, ainda são das minhas bandas favoritas, independente do Josh Homme serem merdas, posso ser palavrões, não posso? Podes. Ok. Independente enfim, da lore de Josh Homme, mas foi uma experiência boa bizarra na altura, porque tipo, eu nunca tinha ido a um festival grande, tipo daquela forma, nem nunca tinha ido a um festival ponto. Tipo, de pinchar os meus pais de bilhetes a que tinha a minha onda favorita. E depois no ano seguinte fui para a Descora. Foi tipo, uma primeira em Cora, que eu fui tipo as últimas 3 edições. E foi uma experiência completamente diferente. Lá está, pronto.
eu tenho a opinião e vou manter Paredes de Cor é o melhor festival em Portugal, dos maiores. Tem uma cena bem única, tem um público bem dedicado a quem vai constantemente, né? O que são públicos, se cabe, vamos entrar por aí daqui a um bocado. Mas tipo, depois da pandemia, eu claramente notei um grande chico nestes festivais, porque assim, estes festivais sempre foram para ganhar dinheiro. Lucro é claramente o objetivo, né? Mas claramente eu acho que depois da pandemia, pelas perdas que devem ter ouvido dinheiro, claramente notas que os festivais estão a tentar ir atrás de, provavelmente, recapturar as perdas. Depois há aqueles fenómenos, eu lembro-me que em 2022, no primeiro ano, vamos chamar não vamos chamar pós-pandemia, né? Mas em que houve o regresso à realidade. O regresso um bocado à realidade, que não era bem eu sinto mais que foi uma realidade nova, foi uma nova realidade. Sim. O primeiro Barcelona, pá, foi caótico. Tipo, em 2022, o primeiro Barcelona foi altamente criticado. Que é uma coisa que acho que malta já se esqueceu, porque aquilo foi tipo um dedo. Já há até uma peça da Stereogam na altura que era tipo Why are all music festivals going wrong? Foi tipo uma infinidade de coisas a correr mal em quase os festivais. E tipo, uma das razões apresentadas era que, e eu acho que isso é uma razão número 1, que é, durante a pandemia, a maior parte destes festivais operam ou voluntários para pessoas, aquilo que em Portugal chamamos de recibos verdes ou falsos recibos verdes. O que aconteceu durante a pandemia, a associação dessas pessoas acabou, né? Ou seja, eles tiveram que arranjar trabalhos fixos. O que aconteceu? A maior parte destes trabalhos fixos, quase certeza, eu sei que ia mandar um bocado para o ar, pagavam melhor do que estes trabalhos. Ou seja, tu tens de sobreviver. A maior parte das pessoas não devem ter voltado a trabalhar para estes festivais. O que aconteceu? Depois da pandemia, eu acho que as workforces basicamente não existiam. Não existiam, estás a perceber? Então eu acho que houve bem coisas que correram mal em 22, lá fora, mais lá fora do que cá, porque a maior parte das equipas estavam pequenas. Eu acho que em 2002 isso não estou tanto cá, apesar de ter havido coisas que correram mal, tipo, a Live em 2002 teve problemas, o Superboc teve o infortúnio de ter de abandonar à última da hora do Meco. Eu fui a essa edição por causa dos False. Por causa da questão do incêndio. Exato. Isso é outra questão que não é muito discutida cá em Portugal ainda, que é o problema de festivais ao ar livre, o que é que vai acontecer com as alterações climáticas, porque vais ter cada vez mais fenómenos meteorológicos extremos, seja ondas de calor, seja chuvadas de repentinas, como se viu nos últimos anos com Navera, como se vê em Cora, e o que é que vai acontecer com estes fenómenos? O que vai acontecer com eventos ao ar livre a médio prazo, né? Mas pronto, isso é outra questão em si. Mas lá, 22 tiveste o caso do Superboc correu mal, Cora em 22 eu não me lembro de ter corrido nada particularmente mal, tirando a substituição de King Gizzard, que foi tipo um bocado azar. Mas depois o ano passado, o primeiro ano passado já foi desastroso, e este ano foi ainda pior. O Alive e o Superboc também tiveram planeamentos francamente desastrosos, venderam muito mal. Cora vendeu pessimamente mal para quem tinha a Lorde como cabeça cartaz. Colorama foi desastroso na primeira edição, melhorou felizmente no ano passado. O ano passado eu fui aos 3 dias e eu adorei. Mas foi um festival muito melhor que a primeira edição de Colorama foi desastrosa. Correu tudo muito mal. E lá está. Porque agora devem ter os espanhóis a tratar daquilo, já não tem praticamente organização portuguesa. E este ano, o Colorama, a primeira edição foi portuguesa espanhóis e agora são os espanhóis da Last Tour. Ou seja, os organizadores do BBK Bilbao. E terceiro cá Taylor Swift também. Já me falaram muito bem desse do BLK Bilbao. Tinha um amigo meu que foi ano passado e disse que foi muito bom. Um amigo meu esteve lá agora a ver Messi até ontem. Disse que foi muito bom o festival, disse que o público é terrível. E esse meu amigo que foi ano passado também disse mesmo, que é tipo, eles falam para caraças durante os concertos. Que é uma coisa que cá, eu por acaso não notei. Tipo, mesmo lá nos Estados Unidos e no UK, há boa malta queixar-se disso, malta vai com o gente tipo catch-up. E cá, por acaso é uma coisa que eu não noto. Portanto, acho que estamos chafos dessa... Porque eu acho que temos público dedicado, apesar de tudo. Que é a música mesmo, vamos e lá para voltando à ouvir questão só tipo de temática, eu acho que o que aconteceu foi, pronto, a questão foi tipo reduce the workforces, né? A precariedade, essencialmente, e que nunca recuperou bem e que agora estamos a começar a sentir os problemas, né? Que é tipo, começam a falhar coisas, por exemplo, a questão do Justice da Primavera, obviamente deverá estar a ser investigada ainda interiormente, né? Tipo, o que é que terá provocado a falha, mas pode ter sido um claro exemplo tipo, quando não tens uma workforce suficiente para lidar com um festival daquele tamanho. Porque, ou nunca, e volta ao ponto, que é, tipo, para tu teres máximo lucro, o que é que tens de fazer? Gastos mínimos! Claro. E quando estamos a falar de precariedade, não há para fazer gastos mínimos, é pagar cachês mínimos às bandas, particularmente bandas portuguesas, que é um dia, eu espero seriamente que se fale
abertamente sobre esse problema. E 2, a tua workforce, que é tipo, queres o mínimo workforce possível, vais dar overwork, que é a maior parte deles, para garantir que depois tipo, vais ter um retorno descomunal. Eu lembro-me há uns anos atrás, lá na Universidade do Algarve, onde eu estudei, onde eu tirei a licenciatura, a Associação Académica esteve durante quase 5 ou 6 anos, não quero estar a mentir, mas deve ter sido mais ou menos esse tempo, completamente endividada. Porquê? Porque uma edição da Semana Académica teve o Steve Aoki. O cachê disso deve ter sido absurdo. E só há, olha, acho que foi no meu último ano de licenciatura, quando esse concerto aconteceu eu estava no secundário, e foi no meu último ano de licenciatura que eles conseguiram finalmente liquidar essa dívida. Ou seja, daí para a frente todas as edições da Semana Académica foram sempre muito fracas, por assim dizer. Tinham se calhar um nome principal. E tu notas quando uma promotora está a passar por dificuldades financeiras, quando começa a ver que os cartazes estão muito desequilibrados. Ou seja, tens nomes muito grandes, como é o caso do Primavera este ano, e depois o undercard é um bocado tipo, tu olhas para aquilo e ficas tipo, pá, por exemplo, o undercard Primavera este ano é muito artistas portugueses, que é uma coisa que nunca tinha bem acontecido, né? E tu claramente, sabendo eu o valor que se paga por artistas em Portugal, que é irrisório comparado com os counterparts estrangeiros, eu consigo dizer que aquilo foi para poupar custos, que era a única forma deles garantirem. E mesmo o desaparecimento do palco de eletrónica, que foi uma coisa muito criticada, palco Beats, né? Toda essa secção do festival ter desaparecido foi uma coisa estranha, mas que para mim justifica pela questão de... Pá, eles tinham de cortar custos, claramente. Pronto, podemos falar do Superboc, mas eu acho que a música no coração é outro problema diferente. E depois, pronto, o que está aqui em causa é tipo, qual é a identidade destes festivais, né? O festival grande criou uma relação com determinados públicos, né? E em Portugal, claramente que o público... A maior parte destes festivais surgiram durante os anos 90 e anos 2000, público maioritariamente masculino, né? Branco, heteronormativo, e de repente, tipo, esta faixa deixa de ser o público dominante e começas a ter mais presença de cada vez mais artistas pop, porque também, lá está, as tribos acabaram, né? Começas a ter mais pop e este público sente-se traído, porque sente tipo, agora é tudo, depois vão culpar, vão dizer que a culpa é das mulheres, a culpa é dos negros, a culpa é dos woke. E nada disto é verdade, a culpa é simplesmente do capital e do patriarcado. Só que as pessoas não querem perceber isso porque eles fazem parte do problema. Mas é parte do problema, porque têm privilégios que não querem dedicar, né? Porque tipo, homem branco é força dominante da história, né? Temos um patriarcado de milhares de anos e depois temos que deixar homens brancos claro. Eu não sou hetero, mas pronto, também sei do meu lugar de privilégio na posição de eu sou homem branco para todos os efeitos. Sim, exato, eu também. E depois a cena é a maior parte dos programadores em Portugal são homens brancos. Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção de como poucas mulheres existem a programar festivais, não só grandes, mas pequenos em Portugal. A maior parte, lá está, o meu trabalho, eu já fiz booking também, coisas do género. A maior parte das pessoas brasileiras foram homens. Mesmo que seja uma mulher programadora, acima dela, a pessoa que manda seriamente é um homem. Mas, pá, 9 em 10 vezes. Acho que só talvez o Cool Jazz, que é a Carla Campos, que espero não estar-me a enganar no nome, que é a Carla Campos. Acho que o Cool Jazz é a única que talvez será uma mulher a liderar tipo, destes festivais maiores. De resto, Paredes Cor, a Primavera, Ritmos, Piquenique, são homens. Nós Alive, homem. Música no Coração, que é Small, Superboc, Sudoeste também é um homem. E a maior parte dos homens são pessoas dos 40, 50, alguns perto dos 60 ou mais. Portanto, estamos aqui a falar de uma questão que na realidade se simplifica para o jornalismo cultural, que é a maior parte das pessoas que estão em posições dominantes são pessoas de há 20, 30 anos atrás, ou seja, não houve renovação, não houve... Não fixem ideias antigas. Ok, e depois o que acontece é este tipo de lavagens, que digamos assim, que é tipo, de repente estás a ter tipo, estas trocas de identidade de festivais muito bruscas, que é na realidade uma tentativa de lavagem para tentares provar que o teu festival é inclusivo e que não é feito só particularmente para o homem branco ou para o público branco, portanto estás a capitalizar em trends, né? E depois tipo, tens um colapso, que é tipo, tu não estás na realidade tipo, a fazer tu estás-te a vender de certa forma, digamos assim, tipo, usando termos bem simplistas. Isso tem impacto a médio prazo, se calhar a curto prazo não, porque se calhar continuas a vender em alguns campos, continuas a esgotar, mas a médio e longo prazo acontece aquilo que estás a ver agora, que é o desgaste. Tens o desgaste das pessoas
empresas no total devem procurar coisas novas, né? Novos projetos que são mais excitantes. E no caso dos festivais, tu tens as pessoas claramente a deixarem de ir a estes eventos e que estão a ver como alternativa ao concerto de nome próprio e para festivais mais pequenos, feitos para comunidades, coisas como o Zigor Fest, o Aporta, o Bons Sons, que é o caso máximo, né? Aqui também pode haver uma discussão qual a identidade do Bons Sons atual, mas isso é uma conversa complicada. Ainda se está para ter. Não está para ser lançado um artigo sobre isso, para se falar um pouco sobre isso. A questão é que se volta a um ponto, que é tipo, se requer tempo. E que tempo é que tu tens, estás a trabalhar um 9 to 5 para fazer esses sons? O que te garante que a peça vai ser publicada num lugar que te pague decentemente, que não vai acontecer muito provavelmente, e dois, que tu vais publicar nos teus termos. Porque repara, voltando à questão económica, eu às vezes costumo dizer, e eu sei que isto é um bocado deranged, digamos assim, eu prefiro fazer as coisas, para mim, a não ser pago, isso tem mais impacto do que às vezes escrever no meio da tradição, porque pode haver tipo, eu não vou dizer que há censura, mas eu consigo dizer que há alterações de edição em alguns meios que são feitos claramente com outros interesses em mente, e eu consigo ver isso, porque não é muito complicado de ver, seja em títulos, seja na forma de abordagem de redes. Posso dar um exemplo? Eu vou-te dar um exemplo bem insano, portanto, cuidado. O discurso da Nova Lisboa. A Nova Lisboa não existe. Tipo, o consenso atual agora parece ser isso, mas não há pessoas e jornalistas que amplificam essa ideia de Nova Lisboa. E agora eu perguntei isso a passarmos no artista para a comunidade cultural. Que Nova Lisboa é que existe? As pessoas de racialidades continuam a ver a periferia e têm zero possibilidade de ir para a cidade, porque a cidade em si está completamente descaracterizada e cara para caneco. Número 2, ok, dentro de um clube até pode existir, mas quem é que está a lucrar realmente com isso? Serão os artistas que vão tocar? Qual será o cachê do Mar Fox? E quanto desse cachê, quanto é que eles estão a fazer de bar que não vai para o artista e tem para a promotora organizadora, né? Que é liderada por um homem branco? Ou seja, continua a haver esta coisa de uma total... das balanças não estarem organizadas, tipo, não estamos todos no meio termo, né? No caso, the musicians do not own their means of production, the journalists do not own their means of production, they don't. Tipo, tu estás completamente subvergente ao capital. Tipo, tens de jogar esse jogo, que é a única forma de sobreviveres. Isso causa desgaste, causa burnout, e depois de repente, tipo, acabas, tipo, deixas de querer fazer arte porque não tens forma de sobreviver dela. You don't. E acho que foi a melhor maneira de podermos terminar este episódio. Isto daria muito mais. Isto dava para fazer um episódio daqueles em várias partes. Sim. Um rant gigante. Mas também não te quero estar a comer o teu tempo. Podes continuar a comer o meu tempo. Não, porque eu também ainda tenho que ir trabalhar. Ainda tenho que ir para o ar daqui a pouco. Mas olha, muito obrigado por esta conversa. Foi muito interessante. Há muitos aspectos que lá está não conheço e que fiquei a conhecer e claro, acho que é importante se falar, em particular a questão dos festivais, das organizações e lá está, da sociedade que nós temos nos dias de hoje e espero que efetivamente se faça alguma alteração. Eu peço desculpa por ter monopolizado a conversa, se calhar. Tu és o convidado, tu estás no teu direito. Obrigado por terem ouvido o episódio e já sabem, não se esqueçam de partilhar ou até mesmo de seguirem o podcast nas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal.